O mundo acordou diferente em 16 de outubro de 1962. Em Washington, antes mesmo de o sol nascer, um carro preto atravessava silenciosamente os portões da Casa Branca. Dentro dele, uma pasta com fotografias que jamais deveriam ter existido. Imagens claras, nítidas, irrefutáveis. A União Soviética estava instalando mísseis nucleares em Cuba, a apenas 150 quilômetros do território americano. Não eram rumores, não eram relatórios duvidosos, eram blocos de concreto, guindastes, técnicos soviéticos e silos sendo construídos, tudo registrado por aviões espiões U-2. E naquele momento, Kennedy entendeu algo simples e devastador. O mundo acabara de entrar no período mais perigoso de toda a história humana. A Guerra Fria, até então marcada por espionagem, discursos, pressões e disputas indiretas, havia dado um salto abrupto para o limite absoluto. O ponto em que um único erro, um cálculo errado, uma mensagem interpretada de forma equivocada, poderia desencadear uma guerra nuclear que apagaria cidades inteiras em minutos. Washington sabia do alcance daqueles mísseis, sabia do tempo de resposta, sabia do risco. Moscou, por sua vez, estava convencida de que os Estados Unidos nunca ousariam agir diretamente contra Cuba, temendo reacender um conflito que poderia rapidamente escalar para destruição mútua. Era um jogo de percepções, um tabuleiro instável onde cada movimento era potencialmente fatal. Mas, para entender por que aqueles 13 dias quase destruíram o mundo, é preciso voltar alguns anos. Em 1959, Fidel Castro tomou o poder em Cuba, após derrubar o regime de Batista. Inicialmente, buscou uma relação pragmática com Washington, mas se aproximou da União Soviética pouco a pouco, pressionado por embargo econômico e tentativas de isolamento político. Em 1961, os Estados Unidos patrocinaram a fracassada invasão da Baía dos Porcos, onde exilados cubanos, treinados pela CIA, tentaram derrubar Castro. O ataque falhou miseravelmente. Castro sobreviveu, consolidou seu poder e, a partir daquele momento, acreditou que era apenas questão de tempo até que Washington tentasse novamente. E foi nesse cenário que Nikita Khrushchev enxergou uma oportunidade estratégica épica. Os soviéticos estavam em desvantagem na corrida nuclear. Os Estados Unidos tinham muito mais ogivas, mais bases, mais mísseis intercontinentais e um arsenal capaz de aniquilar a União Soviética 2 vezes. Khrushchev sabia que não poderia competir de igual para igual, mas podia alterar o tabuleiro deslocando o jogo para o quintal dos Estados Unidos. Instalar mísseis em Cuba significava equilibrar forças instantaneamente. Em Moscou, a operação recebeu o nome de Anadir, um codinome que sugeria o Ártico para despistar qualquer interceptação. Milhares de soldados soviéticos foram enviados para Cuba, disfarçados de trabalhadores agrícolas. Navios carregados de componentes militares cruzavam o Atlântico sob sigilo total, e tudo teria funcionado perfeitamente, se não fosse por um voo de reconhecimento norte-americano que, num único disparo fotográfico, expôs o plano ao mundo. Quando Kennedy viu as imagens, ficou em silêncio. Ele sabia que qualquer decisão tomada nos minutos seguintes definiria o futuro, não apenas dos Estados Unidos, mas da própria humanidade. Um ataque aéreo poderia destruir os mísseis, mas mataria técnicos soviéticos e provavelmente desencadearia uma resposta nuclear contra Berlim. Uma invasão de Cuba poderia transformar o Caribe em um inferno radioativo. Fazer nada era permitir que Moscou colocasse Washington sob ameaça direta. A tensão subiu imediatamente dentro do governo americano. Alguns generais exigiam um ataque imediato, outros pediam cautela. Kennedy, pressionado por todos os lados, precisava ser firme sem provocar o fim do mundo. E enquanto isso, em Moscou, Khrushchev achava que o segredo ainda estava intacto. Ele não sabia que os Estados Unidos tinham descoberto tudo. Não sabia que o relógio da destruição já havia começado a correr. E não sabia que, a partir daquele dia, cada troca de mensagem, cada reunião e cada decisão colocaria o planeta na beira do abismo. Enquanto Kennedy reunia seus principais conselheiros na sala de crise, um silêncio tenso dominava o ambiente. O ar parecia pesado, como se cada respiração precisasse de permissão. O presidente autorizou uma discussão absolutamente secreta, o XCOM,
um comitê formado pelos homens mais influentes do governo americano. Eram militares, diplomatas, analistas da CIA e membros do gabinete. Cada um ali tinha plena consciência de que as próximas decisões poderiam determinar se milhões viveriam ou morreriam. E o tempo corria. Cada hora que passava, os soviéticos avançavam na construção dos silos. Em poucos dias, aqueles mísseis estariam operacionais, e então, qualquer movimento dos Estados Unidos poderia desencadear um cenário irreversível. Os generais americanos foram diretos. Queriam bombardear Cuba imediatamente. Acreditavam que hesitar seria sinal de fraqueza. O chefe da Força Aérea, Curtis LeMay, chegou a dizer que não fazer nada é pior que perder Berlim. Para ele, um ataque aéreo maciço destruiria todos os mísseis antes que pudessem ser lançados. Mas havia um problema gigantesco. Não havia garantia alguma de que todos fossem destruídos. Bastaria um único míssil sobrevivente para transformar Miami ou Washington em cinzas. Além disso, um ataque mataria soldados soviéticos, o que, inevitavelmente, provocaria retaliação direta de Moscou. E se os soviéticos respondessem atacando Berlim Ocidental, a OTAN seria obrigada a reagir, desencadeando o conflito nuclear que todos temiam. A CIA apresentou uma alternativa: uma invasão militar total de Cuba. Seria longa, sangrenta e imprevisível, mas eliminaria definitivamente o regime de Castro e os mísseis. No entanto, Kennedy sabia que essa opção também era quase suicida. A União Soviética havia prometido publicamente defender Cuba. Uma invasão significaria uma guerra aberta entre as duas potências, com risco imediato de escalada nuclear. E como se isso não bastasse, Fidel Castro estava convencido de que os Estados Unidos tentariam atacá-lo novamente. Ele já havia preparado tropas, milícias e artilharia antiaérea. Cuba estava pronta para lutar até o último homem. Foi então que uma ideia intermediária surgiu: um bloqueio naval. Oficialmente, os Estados Unidos o chamariam de quarentena, porque o termo bloqueio poderia ser interpretado como ato de guerra. A estratégia era elegantemente simples: impedir que novos mísseis e equipamentos soviéticos chegassem a Cuba, pressionando Moscou sem disparar um único tiro. Mas havia um risco. Se um navio soviético tentasse cruzar o bloqueio e os Estados Unidos fossem obrigados a interceptá-lo, um choque direto poderia ocorrer no meio do oceano, diante das câmeras do mundo. Kennedy aprovou a quarentena, mas deixou claro: qualquer ação militar seria o último recurso. No dia 22 de outubro, Kennedy fez o discurso mais importante de sua vida. Em rede nacional, revelou ao mundo a existência dos mísseis soviéticos em Cuba. Foi direto, sereno e firme. Expôs as fotografias, denunciou Moscou e anunciou o bloqueio naval. Disse que os Estados Unidos não hesitariam em usar força militar se necessário. O mundo prendeu a respiração. Famílias correram para supermercados. Abrigos nucleares lotaram. Líderes mundiais ficaram em estado de alerta. A Guerra Fria havia alcançado seu ponto máximo. Em Moscou, Khrushchev ficou furioso e surpreso. Ele jamais imaginou que os Estados Unidos descobririam tudo tão rápido. Enviou cartas confusas, algumas ameaçadoras, outras conciliatórias. A tensão aumentava a cada minuto. Navios soviéticos carregados de equipamentos militares avançavam em direção ao bloqueio americano. Submarinos nucleares seguiam ocultos sob o Atlântico. Um único erro, um torpedo disparado, uma interpretação errada de um radar, um comandante nervoso, poderia iniciar uma guerra nuclear. O planeta inteiro, pela primeira e única vez na história, percebeu que o fim da humanidade não era uma hipótese distante, mas uma possibilidade real, palpável e iminente. Cada segundo a partir daquele momento seria parte dos 13 dias mais perigosos já vividos pela espécie humana. Os dias seguintes foram uma dança milimétrica entre duas superpotências, cada passo calculado para evitar o abismo. Os navios soviéticos avançavam lentamente pelo Atlântico, enquanto o bloqueio americano, composto por destroyers, cruzadores e porta-aviões, aguardava em silêncio tenso. A Marinha dos Estados Unidos estava pronta para interceptar qualquer embarcação suspeita. Era como observar dois gigantes caminhando em direção um ao outro em uma ponte estreita, sabendo que, se tocassem, ambos cairiam no precipício. No dia 24 de outubro,
Radares americanos detectaram múltiplos navios soviéticos aproximando-se da linha de quarentena. Comunicados de rádio reforçavam que as tripulações estavam autorizadas a manter o curso. Dentro da sala de crise, todos sabiam que aquele poderia ser o momento em que a guerra começaria. Kennedy, imóvel, observava o relógio na parede. Cada segundo parecia uma eternidade. Ao meio-dia, o improvável aconteceu. Os navios soviéticos pararam. Não recuaram. Não avançaram. Simplesmente desligaram os motores. A tensão diminuiu, mas ninguém respirou aliviado. O impasse havia começado. Enquanto isso, em Cuba, a situação chegava ao limite. Fidel Castro, convencido de que os americanos atacariam a qualquer momento, enviou uma carta dramática a Khrushchev, pedindo que ele considerasse um ataque nuclear preventivo caso os Estados Unidos invadissem a ilha. O líder soviético ficou horrorizado. Ele nunca planejara iniciar a guerra nuclear. Queria apenas pressionar os Estados Unidos estrategicamente. A insistência de Castro mostrou que a crise era mais instável do que qualquer analista imaginava. 3 líderes, 3 agendas, 3 percepções diferentes e uma bomba relógio no centro. No dia 27 de outubro, a crise atingiu seu ápice. Naquela manhã, um U-2 americano sobrevoava Cuba quando foi atingido por um míssil soviético SA-2. O piloto, Major Rudolf Anderson, morreu instantaneamente. O primeiro sangue havia sido derramado. Os militares americanos exigiam retaliação imediata. Para eles, o ataque ao U-2 era um ato de guerra. Mas Kennedy sabia que responder poderia iniciar algo que não teria volta. Ele segurou o impulso dos generais e pediu tempo. Foi a decisão mais difícil de toda sua presidência. Horas depois, um segundo incidente quase provocou o apocalipse. Um submarino soviético B-59, escondido no Atlântico, começou a ser alvo de bombas de sinalização americanas, procedimentos padrão do bloqueio naval. Mas o capitão soviético acreditou que estava sob ataque real. O submarino carregava um torpedo nuclear de 15 quilotons. Bastava a autorização de 2 dos 3 oficiais a bordo para lançá-lo. 2 deles votaram a favor. Apenas um homem, Vassily Arkhipov, se recusou. Sua recusa solitária impediu a Terceira Guerra Mundial. Com o mundo à beira da destruição, Khrushchev enviou a Kennedy 2 mensagens. A primeira era conciliatória. Ele sugeria retirar os mísseis em troca de uma promessa americana de não invadir Cuba. A segunda, mais agressiva, exigia também a retirada dos mísseis americanos da Turquia. Kennedy, orientado por seu irmão Robert, decidiu responder apenas à primeira mensagem, como se a segunda nunca tivesse existido. Era uma saída diplomática elegante e arriscada. No dia 28 de outubro, a resposta de Khrushchev chegou. Ele aceitou. A URSS removeria seus mísseis de Cuba, e os Estados Unidos prometeriam não invadir a ilha. Secretamente, semanas depois, Kennedy retiraria também os mísseis da Turquia, mas jamais admitiria isso em público. A crise havia terminado. O mundo sobrevivera. Por pouco. Os 13 dias que quase acabaram com a humanidade deixaram lições profundas: a importância da comunicação, o perigo da escalada militar e a fragilidade do planeta nas mãos de poucos homens. Hoje, olhando para trás, é impossível não se perguntar como algo tão pequeno, uma fotografia aérea, um submarino mal interpretado, uma carta impulsiva, poderia ter mudado o destino de bilhões. Se esta história te prendeu, inscreva-se agora no Xadrez Político. Aqui, cada evento que moldou o mundo é contado como um filme, com tensão, estratégia e humanidade. E comente, você acha que outra crise como essa pode acontecer nos dias de hoje?